É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos nessa belíssima manhã de quinta-feira, nos reencontrando para mais um programa Opção para a Vida. Estamos hoje aos dias 10 de setembro, onde se celebra o dia dos que fazem a imprensa. E eu quero deixar um recadinho para todos os comunicadores diante de tantas notícias, de tantas informações. Como todos nós sabemos, você é formador de opiniões, você representa a veracidade dos fatos. Portanto, cuidado para que não sejamos enganados pelas fake news. E aproveitando a oportunidade, nós estamos trazendo a segunda parte e a conclusão de um estudo muito importante sobre santidade, baseado lá na carta de Paulo aos Coríntios, sobre um momento de comunhão, a saúde da alma, que muitas vezes está enferma por causa do pecado que nós guardamos em nossos corações. Quero deixá-los agora com a conclusão dessa mensagem sobre santidade. Cornélio foi se ajoelhar diante de Pedro. Pedro disse: levante-se, que eu sou homem igual a você. Então, se alguém vai ou ia ao confessionário confessar os seus pecados a alguém, lembre-se que isso é antibíblico. Como também lá no livro do Apocalipse, quando João recebeu a revelação apocalíptica, nos diz a palavra de Deus que o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, foi também foi se ajoelhar diante de um ser angelical, um ser perfeito, um anjo. Isso está no livro do Apocalipse, você pode ler depois em sua Bíblia, capítulo 22, versículos 8 e 9. Sabe o que é que o anjo disse? Levante-se. O anjo não recebeu adoração, porque eu sou igual. Eu sou conservo teu. Nós somos iguais, diante da santidade de Deus. Sabe, irmãos, quantas vezes nós cometemos erros absurdos, que não faz bem à alma, que faz a sua alma ficar doentia, por falta de conhecimento das Escrituras. Por isso que Jesus disse: errais e não conheceis as Escrituras, examinai as Escrituras sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Porquanto, confessionário, ou confessar os seus pecados a quem quer que seja que for, é antibíblico. Voltando aqui ao texto, nos versos seguintes, principalmente nos versículos subsequentes, procurando santidade, procurando o bem da nossa alma, ou a saúde da nossa alma, nós vamos encontrar que no nosso coração não deve ocupar espaço para aquelas coisas que são carnais, que são prejudiciais à nossa vida, à nossa alma, ao nosso espírito, ao nosso coração. Não devemos participar da ceia do Senhor, ou provarmos que estamos em comunhão, somente pelo fato de você pegar aqueles elementos, pão e vinho, e ingerir. Nós devemos participar da ceia do Senhor, não para darmos prova de que estamos em comunhão, mas por estarmos em comunhão, é que devemos participar. É diferente. São duas situações, porque eu conheço e já vi pessoas, pelo comportamento, pelo caráter, que anda, vive, leva, que eu não estou julgando, mas não eram para participar da ceia do Senhor. Alguns até por falcatrua, pessoas que faltam com a verdade, e na hora tomam a ceia, para dar uma impressão a todos que estão na reunião, que está em comunhão com Deus. E eu, sendo às vezes conhecedor e sabedor de que aquelas pessoas não eram para tomarem a ceia do Senhor, estão tomando indignamente. Eu não estou julgando, mas é pelo que nós vemos. Infelizmente isso acontece. Na igreja de Corinto havia isso. Então, meus irmãos, havia naquela igreja, como ainda hoje há, pessoas que realmente têm esse problema, ou passam por esses problemas. Não estão em comunhão com Deus, porque não estão em comunhão com o próximo, não deveria tomar a ceia do Senhor.
Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 11, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, porque estas coisas é que, e a avareza é que é a idolatria, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Filhos da desobediência que tem esse tipo de comportamento, tem esse caráter. Sabia que tem cristãos com esse tipo de comportamentos aqui? Existe sim. Paulo, quando escreveu isso aqui aos Colossenses, é porque havia na igreja, como não é diferente hoje. Nada é diferente. Os mesmos erros, os mesmos pecados, nós vemos pessoas, mesmo como cristãs, tendo atitudes alhures. Então Paulo mostra aqui a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, linguagem obscena no vosso falar, verso 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, verso 10, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Verso 11, onde não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircunciso, nem bárbaro, nem cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Paulo escrevendo ainda aos Filipenses também, nos versículos 4 a 8, capítulo 4, verso 8, ele diz: finalmente, irmãos, Filipenses, finalmente, irmãos, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável ou de boa fama, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso é uma receita para que você tenha saúde, para que você faça bem a sua alma. Ocupe a sua mente com essas virtudes e você terá saúde espiritual e você estará em condições de participar da ceia do Senhor. Se você não tiver com essa receita, com essas lições que devem ser postas em prática na sua vida, meu irmão, abstenha-se de tomar a ceia, porque você está trazendo sobre si, nós vamos ver adiante, juízo de Deus. Então, nos versículos subsequentes, inclusive, irmãos, no capítulo 5, da mesma carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5, dessa carta, Paulo diz assim, porque naquela igreja havia quem estivesse cometendo licenciosidade, fornicação, incesto, e vale a pena a gente ler isso aqui. Olha que era na igreja de Corinto, composta de pessoas salvas. Geralmente se ouve que é entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Estais inchados, e nem menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo diz isso aqui a uma igreja composta de cristãos, porém, estavam tendo atitudes carnais. Isso faz mal à saúde espiritual, isso faz mal à sua alma, isso traz dificuldades no seu relacionamento com Deus. Por isso é que você deve ter muito cuidado sobre a santidade. Santidade não é simplesmente você achar que é uma pessoa que pode se destacar pela aparência, como sendo uma pessoa que realmente, eu dou um testemunho apenas por fora, certo?
apenas estereotipa. Não há nada realmente no interior que justifique, que demonstre uma vida santa, irrepreensível aos olhos do Senhor. Então, voltando aqui ao texto, esses hábitos, Paulo diz que nem mesmo entre os gentios se pratica alguns desses pecados. Ele também mostra que quem conhece Jesus, age, atua, tem um comportamento, porque Jesus disse: aprendei de mim, diferente. Não procura realmente ser aquele que se destaca, aquele que realmente dá uma demonstração de um cristão. Lembram-se da história de Ananias e Safira? Lá em Atos, capítulo 5, eram cristãos, era um casal servos de Deus. E o que é que eles fizeram? Combinaram entre si, venderam a sua propriedade por X, mas por causa do espírito de usura, por causa aquele espírito de avareza, combinaram entre si: vamos dizer que a gente vendeu por Y. Tinham vendido por X, mas a gente vai dizer que vendeu por Y. Um valor, poderíamos dizer hoje, 100 mil reais, mas vamos dizer que a gente vendeu por 20. E sabem a quem eles estavam mentindo? Não era o apóstolo Paulo, estavam mentindo contra a pessoa do Espírito Santo. Assim como hoje há muitos cristãos, há muitos crentes que são infiéis para com Deus em sonegar o dízimo do Senhor. Numa das nossas pastorais, nós escrevemos recentemente que tudo que você tem, tudo que nós temos, é Deus que nos dá. É Deus que nos dá. Quer ver uma prova? Você nasce nu e você volta ao pó da terra nu. Nascemos sem nada e morremos sem nada. Nem trouxemos, nem levamos nada. Tudo é Deus que nos dá. E de tudo que Ele nos dá, Ele pede para provar a nossa submissão e obediência a Ele apenas o mínimo, para ver até onde você é fiel a Ele. E Ele vai dizer: vinde, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós não temos nada. Nós nascemos zero e morremos zero, fisicamente falando, biologicamente falando. Entenderam? Então, e quantos cristãos que sonegam, que roubam aquilo que não pertence a nós, pertence ao Senhor? Isso é pecado. Se você não é fiel a Deus, no mínimo que Ele pede, não tome a ceia do Senhor, porque é pecado. Ananias e Safira ficaram registrados na Bíblia para mostrar que crente também pode ter esse momento de fraqueza. Santidade, procurando o bem da nossa alma, a saúde. No verso 29, no verso 28 que nós já lemos: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. No verso 29, Paulo diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Paulo aqui mostra que há dois símbolos na ordenança da ceia: pão e vinho, que apenas simbolizam, simbolicamente falando, o corpo de Jesus que foi dilacerado na cruz e o sangue que foi derramado. Somente isso. Somente isso. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Se alguns daqueles cristãos que tomaram a ceia, ou participaram do jantar, ou daquela refeição, que era para promover koinonia ou comunhão, e alguns tinham um comportamento desordenado, porque não estavam bem de saúde, não podiam, portanto, tomar a ceia do Senhor, que era símbolo do corpo e do sangue de Jesus, que veio para que nós tivéssemos comunhão uns com os outros e comunhão com Deus. Então Paulo está dizendo que eles não estavam fazendo, não estavam sentindo, não estavam fazendo diferença disso. Eles estavam tomando a ceia como quem estava participando de qualquer alimentação comum. E Paulo diz, por isso que ele diz aqui: porque o que come e bebe indignamente. Por que indignamente? Porque não estava em condições. Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Verso 30. Verso 30, Paulo diz: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ora, meus irmãos,
Presta atenção. Se nós fizéssemos um rigoroso exame de consciência, à luz da palavra de Deus, não é por um mero sentimento religioso, porque muita gente toma a ceia do Senhor por um mero sentimento religioso. Só Deus é que avalia o que está lá no coração de cada um de nós. Então, se fizermos um rigoroso exame de consciência à luz da palavra de Deus, evitaríamos muitos sofrimentos em nossas vidas. Fraqueza espiritual, há muitos crentes fracos, mais fraco do que caldo de batata, como diz na gíria popular. É uma gíria aqui do nordestino. Então ele vai sofrer de anemia espiritualmente, vai ter um espírito, uma alma desnutrida, vai ter miopia espiritual, ele vai também sofrer de tantas mazelas, depressão. Olha, gente, tudo que vocês imaginarem que está relacionado ao psique, muitas vezes é resultante da nossa falta de sinceridade quando tomamos ou ingerimos a ceia do Senhor. E é por isso que Paulo diz, alguns que se comportam assim, alguns que tinham esse tipo de comportamento, deveriam ter cuidado, porque estavam tomando a ceia do Senhor indignamente. Isso é doentio. Tomar a ceia do Senhor indignamente é doentia, essa atitude. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí Paulo diz no verso 30, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e não muitos que dormem. Verso 31. Antes eu queria citar aqui um fato importante. Paulo escrevendo nessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5, ele falou que, eu já citei para vocês, que aqueles que tinham cometido pecados, que nem mesmo entre os gentios se praticava, o corpo fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, o que é que a gente entende disso aqui? Paulo também orou para que Alexandre o latoeiro, que havia causado muitos males a ele, também fosse entregue a Satanás para a destruição do corpo, porque eles estavam se comportando desordenadamente, dando um mau testemunho. E aí Paulo mostra aqui que o ser entregue a Satanás é ter morte precoce. Por isso que Paulo diz aqui no verso 31, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem por ter uma morte prematura. Poderiam estar vivos, a morte vem prematuramente. Por quê? Eles não estavam levando a sério a saúde da alma, o bem-estar da sua alma. E é isso que você precisa, e eu também preciso fazer. No verso 31, Paulo diz então, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Numa tradução na linguagem de hoje, para a gente entender o que Paulo quis dizer com isso, esse verso 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Sabe o que aqui, na tradução da linguagem de hoje, uma linguagem popular quer dizer? Quer dizer o seguinte: se vocês tiverem consciência de se examinarem rigorosamente, cuidadosamente a si mesmos, antes de comer o pão e beberem o vinho para a saúde das vossas almas, não precisarão de serem julgados ou punidos. Fraqueza espiritual, enfermidades e morte. Isso é juízo. E Paulo diz, se vocês tomarem, como no verso 31, porque se nós nos julgássemos, eu não vou julgar minha mulher, meu marido, meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa, meu vizinho, o pastor, seja lá quem quer que seja que for. Se você, porque a gente tem um tribunal aqui, Deus colocou na nossa mente uma inteligência, que é um verdadeiro tribunal. Eu costumo dizer aqui, pregando na igreja, que não precisa de eu me preocupar se eu estou faltando com a verdade, a quem quer que seja que for, porque o primeiro a me condenar, o primeiro a me acusar, que eu estou pecando, matando, roubando, seja lá o que for, é a minha consciência, esse tribunal que Deus colocou na mente de cada um, na cabeça de cada um de nós. E aí é por isso que Paulo está dizendo no verso 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados ou condenados. Verso 32, estamos terminando. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
Nesse verso 33, e aliás o verso 34 também, para encerrar, mas se algum tiver, verso 33 e 34, vamos ler esses dois versículos. 33, coloca aí, meu filho, coloca aí o verso 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Essa expressão que Paulo usou aqui no verso 30 e 33, portanto, é uma conexão do que ele anteriormente havia falado, a questão da ceia, que alguns comiam antes e deixavam ao outro sem ter o que comer. Por isso que ele diz aqui, ele enfatiza, ele volta a tratar. Porque, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Esperai. Não tenha aquele espírito de glutonaria, de comer logo tudo e deixar os outros sem ter o que comer. É isso que Paulo está dizendo aqui, na conclusão desse texto. Quem tem esse tipo de comportamento é carnal. Está provando que não tem saúde espiritual, que não tem sentimento cristão, que é egoísmo, que é egoísta, que é egocêntrica ou egocêntrico, só pensa em si, não divide com o outro o pão. No verso 34, ele diz, aí é quando ele diz aqui, se algum de vós tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Porque eles estavam tendo a segunda ceia que falava da ceia do Senhor, era para eles se condenarem, por conta do primeiro comportamento de alguns. E ele termina dizendo, quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Ou seja, Paulo está mostrando que eles deveriam cultivar comunhão, koinonia. Comunhão ou koinonia. Estamos chegando ao término dessa nossa prédica, mas eu queria deixar para vocês algumas situações. Vocês pensam que o pecado é somente quando se comete o ato, ou se pratica o ato? Jesus, quando falou sobre a lei, sobre os decálogos, ouviste que foi dito aos antigos, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Jesus foi muito mais além do que isso. Jesus foi muito mais além, disse, se alguém no coração, basta no coração, na mente, desejar ou cobiçar, já praticou o ato pecaminoso. Isso é bom que você observe. E aí nós vemos no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 26, falando sobre a mulher prostituta, o autor Salomão diz, não vos deixeis prender por suas olhadelas. Sabe o que é olhadelas? É você olhar mais de uma vez, com aquele sentimento de cobiça, de desejo carnal. Se você tem esse tipo de comportamento, lembre-se, você está precisando de ter saúde para o bem da sua alma. No livro do Apocalipse, que nós já lemos, como leitura introdutória, devocional, ele diz, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática a praticar a justiça, e eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus está às portas. E lembre-se que a celebração da ceia é até que ele venha, até que ele volte. Então, enquanto a igreja estiver aqui militante, nós vamos estar celebrando a ceia, desde que estejamos em comunhão, uns com os outros e também com o Senhor. Comunhão horizontal e vertical. Eu quero deixar neste término 3 pensamentos de 3 grandes cristãos falando sobre santidade, fazendo as nossas considerações finais. Eu vou citar 3 pensamentos e depois 2 exemplos bíblicos. O primeiro pensamento é do Walter B. Knight. Ele disse o seguinte, falando sobre santidade: a santidade se enfraquece quando você fala sobre ela, mas se torna pujante quando você
avive. Ethel Wilcott, ele disse sobre santidade: a vida santificada tem uma voz. Ela fala quando a língua silencia. E o terceiro e último pensamento é que eu já citei aqui pregando domingo próximo passado sobre justificação, e nós ainda vamos continuar estudando o Salmo 23 domingo próximo que vem, que diz o seguinte: W. Woolley, ele disse sobre santificação: a justificação nos torna seguros, enquanto a santificação nos faz sãos. Então esses três pensamentos eu deixo para a sua reflexão. E agora vamos a dois exemplos bíblicos. O primeiro deles está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Eu falo muito isso aqui na igreja, reiteradas vezes. Eliseu, profeta vidente, substituto de Elias, sempre passava à porta de uma mulher sunamita. Essa mulher sunamita, ela era de Sunem, cidade próxima ali na região da Judeia. E todas as vezes que Eliseu passava, aquela mulher passava a admirá-lo. E ela dizia, chamou seu marido e disse: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Um santo homem de Deus. Essa foi a leitura que aquela mulher fez acerca do vidente, do profeta Eliseu. Aí eu pergunto a você: como é que as pessoas estão nos vendo? Como um santo homem de Deus? Como uma santa mulher de Deus? Qual é o caráter que você está passando para as pessoas, pelo modo de viver, pelo modo de andar, pelo modo de vestir, pela sua linguagem, pelo seu modo de olhar, pelos seus sentimentos, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento? Você realmente, se diz uma pessoa cristã ou um cristão, está procurando o bem da sua alma? Andando de maneiras desordenadas? E o outro texto que eu quero citar é do profeta Isaías. Todos conhecem. Lá no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, versículo de 1 a 7. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão do Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. Anjos voavam, com duas asas cobriu o rosto, cobriu os seus pés e com duas voavam e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando ele teve aquela visão, ele disse: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram ao Senhor. Veio um anjo, tocou com a tenaz na língua dele, purificou. E depois, alguém já disse que ele teve naquela visão a visão do Senhor, de si mesmo e do próximo. Por isso o Senhor naquela hora mandou um anjo, veio um anjo com a tenaz, purificou sua língua, e ele se viu purificado, e depois ele ouviu uma voz do Senhor chamando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu preciso de alguém realmente que fale da minha santidade, que tenha contemplado a glória de Deus, a Shekinah de Deus, como aqueles anjos que glorificavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu preciso de alguém que fale, que declare, que mostre isso. E eu quero terminar dizendo: você se apresenta como um destes? O Senhor perguntou: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe. Eu quero deixar 5 palavras-chave, 5 verbos que devem ser seguidos por cada um de nós. Primeiro, confessarmos os nossos pecados. Segundo, termos uma atitude de arrependimento. Terceiro, renunciar. Quarto, obedecer. Quinto, santificar. Esses verbos devem ser sempre lembrados: confessar, arrepender, renunciar, obedecer, santificar. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Manso e suave é Cristo chamando,
chama por ti e por